Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast que nós ainda não temos o nome. E hoje, quem está do meu lado não é ela, a dona do meu coração, mas sim ele, Marcel Marques, juiz, professor e meu amigo, colega de tribunal. Marcel, seja muito bem-vindo. Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a ideia da comunicação hoje ela é muito mais expandida, né? Sim. Então, utilizar plataformas de comunicação e plataformas no modelo podcast, eu acho que hoje é o que tem de melhor, que a gente pode assistir em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, na forma como você quiser assistir, né? O tempo que você quer assistir, modular. Foi-se o tempo em que a gente tinha que marcar o horário da novela para assistir, né? Exato. Agora a gente assiste o que a gente quer, a hora que quer, aonde quiser e o quanto quiser, né? Então, é um prazer estar aqui com você. Volta pra casa antes porque tem que chegar pra ver a novela. Pra ver a novela, né? Terminou. não dá, né? Não dá, cara. Cara, obrigado pelo convite. Você é o nosso primeiro convidado. Nosso, Legal. porque a Alice tá aqui. Tá aqui com a gente. Você é o nosso primeiro convidado. Então, é um prazer poder estar conversando com você pra gente falar sobre concurso público e sobre vida pessoal, porque uma coisa ela tá ligada com a outra. Então, eu vou começar com a curiosidade já. Diga. Já que você tá falando isso, eu vou trazer uma curiosidade já pra gente abrir o nosso podcast. O Lucas, ele deve lembrar disso. A minha segunda audiência como magistrado de trabalho aqui no TRT15 foi com quem? Quando o Lucas ainda advogava, né? E o que nós fizemos? Nós fizemos a audiência o mais rápido possível e logo em seguida falamos de concurso público. Exato. Na mesa de audiência, né? Exato. Então, a minha segunda audiência aqui no TRT15, quando empossado magistrado, foi com quem? Com o hoje colega Lucas, né? Cara, eu não sabia que era a sua segunda audiência. Segunda audiência Sério em mesmo? Campinas. Aham. Tá vendo? Cara? É, não, tem história. Tem história. Então, ó, pra você que acha que é o juiz depois que faz audiência, não lembra do advogado, dependendo, em alguns momentos. Então, cara, obrigado. E fala uma coisa pra mim. Vamos lá. Em que momento que você falou assim, legal, essa história de magistratura do trabalho me interessa? Nossa, a gente são 4 horas de podcast? 4 horas. 4 horas. Vamos lá. Eu falo que o concurso público entrou na minha vida muito cedo. Por que o concurso público entrou cedo na minha vida? Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, eu sou nascido em 84, em 1994, nós vivíamos no Brasil aquela transição, né? Alguns governos neoliberais, e meu pai era funcionário de uma estatal, Eletrosul. O nome da empresa é Eletrosul, lá em Florianópolis, numa estatal. E veio aquela onda de privatizações. E nessa onda de privatizações, o meu pai, dentro de uma estatal, a empresa em que ele trabalhava, entrou nesse rol de privatizações. Tá. E ele se viu com aproximadamente, meu pai é de 54, em 94, então nós estamos falando de 40 anos, se viu com 40 anos, no risco de perder o emprego em virtude dessa privatização. Uhum. E quando é que o concurso entra na minha vida? Quando ele decide, com 40 anos, prestar concurso público. Sério? E vou te Sim, dizer- eu acho muito bacana isso. Não, e o efeito mais forte ainda, sabe qual é? Que a minha lembrança dele estudando para concurso público é que meu pai sempre almoçou em casa. A partir do momento que ele decidiu fazer concurso público, ele passa a almoçar na empresa para poder estudar na hora do almoço. Aí, ó, quando a gente fala que concurso é renúncia, é disso que a gente tá falando. É disso que a gente tá falando. Ele deixou de almoçar em casa todos os dias para no momento do almoço estudar. E aí eu tenho um momento trágico da minha vida, que é o seguinte: o meu pai passou em terceiro lugar no concurso, porque nos últimos 30 dias ele estudou meia hora por dia. Se ele tivesse estudado 1 hora, ele passaria em primeiro lugar. Eu não tinha como negar o meu destino como concurso público. Por quê? Somado a isso, em seguida, minha irmã, meu pai passou em 98 no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, ele foi auditor fiscal da Receita Federal. A vida mudou, nós fomos morar no interior do Rio Grande do Sul, nós morávamos em Florianópolis, fomos morar no interior do Rio Grande do Sul. Vai ano, vem ano, quem decide fazer concurso público? Minha irmã. Tá, mais Minha irmã velho. decide fazer concurso público, mais velha. Passa também no concurso do quê? Auditora fiscal. Ou seja, eu devia seguir a carreira fiscal, né? Não. Como eu brinco com meu pai, decidi fazer direito, curso direito. Lá pelo pelo 7º semestre, eu tenho aula de processo de trabalho com minha grande mentora, que hoje é minha sócia, amiga, irmã, Luciana Aranaldi. Aula de processo de trabalho, e a partir dali eu me vinculo à área trabalhista. Sério, você teve aula com ela na graduação? Aula na graduação. E olha que interessante, eu fui a primeira turma dela. Olha que bacana, cara. Isso lá na Federal de Santa Maria, ela passou no concurso para professora substituta e a primeira turma foi a minha turma. Na Federal de Santa Maria, Na Federal de Santa Santa Maria Maria. no meio do Rio Grande do Sul.
A cidade da Boate Da Kiss. Boate Kiss. Da Boate Tá. Kiss, no centro do Rio Grande do Sul. Um parênteses. Às vezes eu tava conversando ontem com alguns colegas e eu falei assim, pô, mas você vai até Araras pra poder dar aula? Vou. Mas assim, financeiramente e tal, não, financeiramente e tal, é graduação, é uma aula só, é pouco, não muda tanto e tal. Mas você vai? Vou, é um prazer, é Agrega. conexão. É agregar. Aí um outro colega fez assim, às vezes é uma ideia, né, que você planta que muda o destino de uma pessoa. E essa pessoa é a Luciana na minha vida, entendeu? Que bacana. E aí? E daí eu fui ser estagiário da Luciana, fui estagiário até o término Lá da em faculdade, Santa Maria. Lá em Santa Maria. Ao estagiar no processo de trabalho, direito de trabalho, eu começo a me identificar com a matéria. Tá. Decido ir morar na capital, porque diferente do que a gente vive hoje, Lucas, lá em 2006, eu me formei em 2006, Sim. nós tínhamos que sair do interior para Sim. ir até a capital para Sim. ter acesso a cursos de qualidade na preparação para concurso. Sim. Hoje não precisa mais isso. Hoje você tem, em todo o Brasil, você consegue ter acesso a cursos de qualidade bastante na internet. Hoje você tem acesso a um papo desse. Exatamente. Onde Em qualquer você lugar estiver. do Brasil. É, Do mundo. do mundo. Do mundo. Então eu vou para a capital e começo a estudar. Quando eu vou para a capital, eu começo a trabalhar como advogado para o escritório da Luciana, contratado, fazendo sustentação oral, porque nós temos que ter a prática jurídica. Um Exato. dos requisitos objetivos para tomar posse como magistrado ou como procurador é a prática jurídica, né? Os 3 anos de prática jurídica, que é mais ou menos o tempo necessário para a preparação para o concurso. Ninguém passa com menos que isso, né? A gente Não. sabe que a dedicação demanda tempo. Começo a trabalhar, nesse meio tempo eu me torno sócio do escritório e eu assino o meu contrato de saída da sociedade no dia 9 de outubro de 2013 para tomar posse no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no dia 10 de outubro de 2013. Então a magistratura do trabalho tem esse caminho para mim. Claro que nós vamos conversar ainda bastante, esse caminho não é um caminho fácil. Não, não é. E aí é que eu te pergunto. Quando, lá na sua segunda audiência, nós estivemos juntos e eu lembro que terminou a audiência, eu falei, não, eu tô na segunda fase, tal. E você recém-aprovado, né? Empossado, Recém-empossado. Assim, quanto tempo que você estudou para concurso público? Vamos lá. Então, trabalhando efetivamente, né? Porque eu passei, e eu trabalhar um pouco da minha história nisso para vocês poderem entender do que eu estou falando. Eu passei na faculdade, no vestibular, na Universidade Federal no interior do Rio Grande do Sul, com 17 anos. Eu era o único aluno da turma que não era maior de idade. Eu também. Que não Eu também era maior passei de por idade, isso com também. 17 anos. Eu não tinha carteira de motorista, É. cara. Eu não tinha carteira de motorista. Então, eu fiz a minha carteira de motorista no decorrer do meu primeiro ano de faculdade. Eu passei para a OAB, e isso ainda não era possível fazer a prova da OAB antes de encerrar. Naquela época, então tinha que entrar com uma ação na Justiça Federal, pedindo autorização para poder fazer a prova da OAB. Eu fiz tudo isso. Eu passei para a OAB no 9º semestre de 10 da faculdade. Tá. Então já estava aprovado. Eu precisei fazer 21 concursos para passar na magistratura. Exato. É murro em ponta de faca. 21 concursos para passar na magistratura. E vai. Chegou um determinado momento que eu brinco assim, que eu olhava pra caneca, se a caneca me desse bom dia, eu dava bom dia à caneca e perguntei se ela tava dormindo bem, porque tu tá pirando já, tu tá no momento de piração ali. E ao mesmo tempo, com esse tempo de estudo, e efetivamente foram de 4 a 4 anos e meio, mais ou menos, de precisão, Tá. para efetivamente ser aprovado e empossado, tu passa por aqueles momentos de dizer, porra, eu não tô passando nem... Posso falar porra? Eu não tô... Boa referência. Boa referência. Eu falo, caramba! Caramba! Eu não tô passando nem na segunda fase. Como é que eu vou ser aprovado na terceira fase na prova oral? Uhum. E, ao mesmo tempo, eu fiz... No ano de 2012, eu fui aprovado em 2013 aqui. No ano de 2012... Eu fiz, salvo engano, 12 segundas fases e não passei em nenhuma. Nenhuma. A segunda fase foi um ponto... Muito complicado pra mim. Tá. Muito complicado foi a segunda fase. Automaticamente, depois... 2013 tem uma história bem trágica vinculada a Santa Maria, porque o acidente da Kiss acontece no dia 27 de janeiro de 2013. Dia de prova em Minas. Bingo. Estava olha, lá? Olha que coisa interessante que eu vou te contar agora. Foi primeira fase da prova de Minas. Uhum. Sábado para domingo, a prova era Isso. domingo de manhã, o acidente aconteceu lá, o incidente da Kiss acontece na noite de sábado. Sim. Eu acordo no domingo de manhã, eu acordo meio atrasado, eu já desligo o meu celular, vou tomar café da manhã, vou para a prova. Quando eu ligo o meu celular ao meio-dia, quando eu saio da prova, tem 300 ligações, tem um monte de mensagem no meu celular, porque as pessoas, não tendo contato comigo, achavam que eu estava onde?
Na boate. Na boate. E mais, Lucas, meus pais estavam nos Estados Unidos. Eu recebo uma ligação internacional. Eles sabiam que eu não estava na boate, eles sabiam que eu estava fazendo prova. Mas eles queriam ter certeza. Não, o meu medo qual foi? Algum conhecido estava. Caramba. E aí eu recebo a ligação do meu pai, e meu pai fala, Marcel, vai para Santa Maria, porque um colega da Receita Federal dele perde os 3 filhos nesse incidente. Eu não passei nessa primeira fase. E eu vinha passando em todas as primeiras fases. Todas. Não tinha uma primeira fase. Eu estava alcançando de 80 a 90 acertos em todas as primeiras fases. E eu não passo nessa primeira fase de Minas Gerais. E olha a coincidência do mundo. A segunda fase de Minas era no mesmo dia da primeira fase de Campinas do concurso que eu sou aprovado. Se eu tivesse passado na primeira fase de Minas Gerais, eu não ia fazer. Eu ia fazer a segunda fase de Minas Gerais e não ia fazer a primeira fase de Campinas. Lógico. Você vai sempre no concurso mais avançado. É lógico. E daí eu faço a primeira fase, no mesmo dia que está acontecendo a segunda fase de Minas Gerais, e eu faço 91 acertos aqui. Caramba. Marcel, na época, eu namorava uma menina que fazia faculdade em Santa Maria. Olha só, meu Deus. E ela estava em Santa Maria. E eu estava dormindo num albergue. Essa foi a primeira prova que eu fiz fora do estado. Foi meu terceiro concurso. E eu peguei e dormi no albergue, falei com ela até 2 da manhã, fui dormir, acordei, no outro dia, na época não era smartphone, né, então a comunicação era mais lenta. Arcaica. Mais arcaica, assim. Como fazia os inícios, né? Exato, essa turma. E aí, o que aconteceu? Eu saio da prova e começa a chegar mensagem das pessoas me perguntando sobre ela, e me perguntando sobre ela, e eu pego e ligo pra ela. Ela fala assim pra mim, não, fica tranquilo, tá tudo bem, assim, eu tô bem, a gente tava conversando até 2 da manhã, mas eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela falou assim, eu lembro dela dizendo assim, por enquanto, faleceram 70, e eu fiquei chocado com 70, e nós fechamos em 242, Isso mesmo. Então... E depois eu fui lá em Santa Maria, eu cheguei a ir na Kiss antes, Sim. E fui depois em Santa Maria e vi. E eu não sabia que você estava nessa prova, e esses acontecimentos, assim, pra você ver como a vida, ela tá interligada com a preparação para o concurso público, exato, e essa feliz coincidência de você não passar numa prova que te abriu o caminho para poder vir na aprovação da 15ª região. Eu falo, Marcel, que no concurso que eu passei, eu tinha sentença no Pará, no mesmo dia da primeira fase de Campinas. Olha isso. E aí teve um requerimento para trocar a data de sentença. Para poder fazer as 2 provas. Para poder fazer as 2 provas. Eu não assinei esse requerimento. Eu falei, privilegiado. Não, eu não quero me expor. Não foi vou beneficiado. E, cara, aí mudou a data, eu saio do Pará, pouso em Campinas, faço a prova no dia seguinte, acho que da turma que estava na sentença do Pará, eu sou o único. Não, daí a gente continua nessa caminhada do concurso público, né? Então, sou aprovado com 91 acertos na primeira fase. Acho que foi uma das maiores pontuações que eu fiz de primeira fase, foi aqui. Sim. Foi uma prova elaborada, essa de 2013. Jorge Souto-Maior, ele cita Cio da Terra na prova. Na questão 80, ele fala do intervalo. Ele fala, intervalo, é ruim a gente falar de intervalo numa prova que não tem tempo, né? Fala, pô. Não, é uma prova incrível. Não, quando eu leio Cio da Terra, cara, Milton Nascimento numa prova de primeira fase. Passo nessa primeira fase e venho fazer a segunda fase aqui em Campinas. Já estava naquele esquema, antigamente, gente, pra você ter ideia, concurseiros, né? A gente tinha um fim de semana que fazia a primeira fase, daí fazia a segunda fase no fim de semana, saiu o resultado da segunda fase, daí você ia fazer a prova de sentença. Exato. Depois mudou, e Campinas já estava assim. Então, tu fazia a primeira fase, era aprovado, fazia a segunda e a terceira fase no mesmo fim de semana. Fazia a segunda fase no sábado e a sentença no domingo. O que aconteceu? Cheguei no sábado, eu ficava na casa de uma amiga minha aqui em Campinas ainda. Fui lá pra Unip, prova na Unip, né? Aquela Unip da descidinha em direção ao aeroporto e tal. Chego, faço a prova de segunda fase. E a primeira questão da prova de segunda fase, da minha prova, a primeira é sobre uma relação de doméstico, falando da PEC que tinha recém-aprovado lá dos domésticos. E tinha uma relação específica, muito da nossa realidade do Tribunal Regional da 15ª Região, que é o trabalhador rural,
o contrato, se tem unicidade contratual ou não, trabalho em safra e entre safra, algo típico, a gente decide todos os dias Sim. no exercício da magistratura. Que graças a Deus nunca caiu na minha prova. Cai na minha prova, Lucas, e eu respondo essa questão, porque coincidentemente eu tinha estudado algumas sentenças do TRT-15 e eu não sei por que eu li sentenças em que não dava unicidade contratual. Não dava unicidade contratual. O que eu fiz? Eu respondi com base naquelas sentenças. Não dei unicidade contratual nessa questão. Tô saindo da segunda fase, o que a gente faz? A gente encontra com os amiguinhos. Lógico, é a hora da resenha. E é a hora Exato. aquela maldita hora em que você fala das questões. Isso. O que eu respondo? Eu falo assim, uns amigos estão ali conversando, eu tô ali ouvindo com as orelhinhas baixas, tal. Um amigo meu fala assim, caiu uma típica questão do TRT-15, que era a unicidade contratual. Ali no enunciado ainda falava que trabalhava na safra e na entre safra. Quem não deu unicidade contratual nessa questão não merece passar no concurso da 15ª região. Aí é o concurseiro que já é juiz, né? Ele já tá julgando o colega, né? Não merece passar. As orelhas baixas estavam, mais baixas ficaram, né? Uhum. Volto pra casa dessa minha amiga, vou dormir. No outro dia, Lucas, toca o celular. Eu olho pro celular, o despertador tocando. Eu desligo o despertador e falo, eu não vou fazer a prova de sentença. Porque eu já fui muito mal na segunda fase. Olha só como é que são as coisas. Eu não vou. Porque, porra, se aquela questão que era tão típica daqui do concurso, onde Regina Urbano era membro da mesa. Olha só, era da banca. Sim. Uma questão tão típica, eu já respondi dessa forma, eu não tenho que fazer a prova de sentença. Eu não tenho a menor chance de ser aprovado. E eu vinha de 12 reprovações de segunda fase. Tá. Então, toda essa carga, eu desligo o celular, viro, deito a cabeça no travesseiro de novo. Não dá 5 minutos, eu falo, porra, eu já tô aqui. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Uhum. Eu vou pra prova, eu faço a prova. Era um motorista de caminhão que fazia halterofilismo, que sofre um acidente, que... Verdade. A prova muito legal de fazer. É. E sabe quando você vai pra uma prova, isso acontece, vai acontecer com você, você vai inspirado pra prova, ainda que eu tava com aquela ânsia da segunda fase do dia anterior. Você vai inspirado pra prova. Eu me lembro de ligar para o meu pai, quando eu saio, meu pai é o meu grande parceiro de concurso. Ó, ligar pra ele e falar, pai, se eu passei ontem, eu passei hoje. Sim. Sabe quando você sai da prova com aquele sentimento? Mas eu falei assim, mas eu não passei ontem. Mas eu não passei ontem, porque daí eu contei pra ele essa história da segunda fase e tal. E ele falou, não, tudo bem, mas se tu gostou da tua prova de hoje, já é um mérito, já não sei o que, tal, legal, tal, vai pra casa. Fui pra casa, tranquilo, tal. Vai sair o bendito resultado da segunda fase. Chove torrencialmente em Porto Alegre. Chovendo muito. Grupo de estudos, eu tinha um grupo de estudos, estão uns 4 lá. Desses 4, eu e o Maurício tínhamos feito essa segunda fase, os outros 2 que estavam com a gente não tinham feito e tal. Correio Web, né? Atualizando, F5, F5, saindo as notas, saindo as notas. Aparece o meu nome lá, 778. Caramba. Caramba, eu tô no jogo. Não acredito. Eu ligo pro meu pai aos prantos. Olha, chorando de não conseguir falar. Ele vendo eu chorando, a primeira fase dele é a seguinte, meu filho, calma, tem mais concurso pela frente, não é só esse. Porque ele achando que eu tava chorando, que eu não tinha sido aprovado. Quando eu falo que eu fui aprovado, diz que o prédio da Receita Federal em Santa Maria tremeu dos gritos que ele dava de comemoração. E eu falando, não, pai, foi. Ele disse, meu filho, tu passou nesse concurso, porque tu saiu da prova e tu me disse que se tu tivesse passado na segunda fase, tu tinha passado na terceira fase. Pai, não sei, e a gente começa a não acreditar. Sim. Essa não acredito. Beleza, vamos lá. Tem ainda a sentença pra resolver? Tem a sentença pra resolver. Gente, vida de concurseiro, você faz uma prova a cada fim de semana. É. Chega E tá voltando essa história de concurso regional e muito da gente bater na ideia de planejamento, porque você estudar pra fazer uma prova e depois ficar sem prova, beleza. Você embaralhar um pouco, tudo bem. Só que a hora que você começa a encavalar, acontece isso que o Marcel falou. Ele falou assim, olha, eu saí de uma segunda fase, tive que mudar o foco para uma primeira. E se você não tem uma base bem construída de estudo, você simplesmente não faz. É porque um concurso da magistratura e do Ministério Público, isso é muito real, gente. Ninguém passa por sorte. Não existe. A sorte ajuda, mas ninguém passa por sorte. Passar no concurso de 5 fases por sorte não existe. Marcel, vamos ser realistas. Há muito tempo atrás eu escrevi um texto que eu falei que todo concurso, a nota de corte é 91. Aí todo mundo se mas como assim? Todo concurso a nota de corte é 91? Eu falei, cara, 91, porque
primeiro, você não precisa saber tudo. Exato. Então, você vai saber uns 90%. Isso. E esse Vamos pegar o chorinho, né? Vamos Exato. pegar o chorinho. E esse 1% é Deus, é sorte, é o dia. É o que você quiser chamar. É o que você quiser chamar. Exato, é a sua crença, Exatamente. entendeu? E pronto, todo concurso anota 91%. Continuando nesse ciclo do E aí? concurso, gente. Meu pai pede no grupo da família. No grupo da família, o WhatsApp, já tinha WhatsApp na época, 2013. Tá iPhone e começando. tal, Grupo da família, ele pede assim, eu não quero saber qual é o dia do resultado da prova de sentença, porque eu fico muito nervoso. Uhum. Beleza, combinado no grupo da família, não vou dizer qual é o dia da prova de sentença. Sem problema nenhum. Mas você vai me ver feliz segunda-feira. Sem problema nenhum com isso. A história que a gente acabou de falar, dos concursos começaram a encavalar, fiz a prova da primeira fase da Bahia, saiu o resultado, aprovado, vou para Salvador, fazer a segunda e a terceira fase de Salvador, lá na TRT5. E na sexta-feira, eu chego na quinta-feira, que eu também ficava na casa de amigo, concurseiro é isso, eu tinha amigo em tudo quanto era estado para dormir Sim, na casa dos amigos, sim. para não ter gasto. Lógico. Na sexta-feira, saía o resultado da prova de sentença daqui de Campinas. Então, eu cheguei na quinta, eu tinha sexta-feira de manhã, que ia sair o resultado. Sábado, eu fazia a segunda fase em Salvador e domingo a terceira fase. Acordo na sexta-feira, não durmo de quinta para sexta, Lógico. claro. Você acorda no Rio Vermelho, em Salvador. Eu tava no Alphaville, lá em Tá. Salvador. Acordei às 6 da manhã, saí para correr. Corri 15 quilômetros, voltei, tomei café da manhã. Quando eu vou olhar no relógio, 7h30 ainda. Cara, não passa. Não passa o tempo. E o resultado começava às 9 horas. Começa, correio web de novo. F5, 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 F5. A partir das 9 horas, tal. De repente, a minha irmã, erradamente, sabendo que aquele era o dia, ela pergunta no grupo da família, e aí, já saiu o resultado? Seu pai, a angústia que era de 1 passa a ser... Ele manda, meu pai tem uma forma de comunicação no WhatsApp que até hoje é frequente, é e aí? Ele manda, e aí? O e aí é dele, eu já sei que ele quer falar comigo. Quando ele manda no meu privado, e aí, sai o resultado. 777. Pô. Cara, é incrível a sensação. Incrível, É incrível. Quem passou por isso, e vocês que vão se dedicar a isso, vocês vão passar por isso. Quem passa pelo resultado de uma prova de sentença, ou o resultado da peça, no caso do Ministério Público, receber aquele resultado é uma coisa inacreditável e você não consegue descrever, é indescritível a sensação. E eu acho que essa aprovação que o Marcel está se referindo é a da terceira etapa. Isso. E você só passa no concurso, depois você faz a quarta etapa. Que é a nossa prova oral. Exato, que é a nossa prova oral. Mas a sensação da aprovação na terceira etapa... É de 80% cumprido. É de 80% cumprido e ela é muito mais de felicidade. Claro. Porque no oral, a sensação que você tem, você tá feliz, mas também é de um alívio, porque você vem de 3, 4 meses, que demora uma fase oral, pelo menos 3 meses uma fase oral, você vem, eu vou ter que chegar lá, eu vou ter que falar, eu vou ter que me comunicar, e aí você começa assim, olha, aqui, até usando a imagem aqui, ó, postura, Exato. olha a mão aqui, excelência, não tira o óculos, tal, não faz não tira o óculos, e aquela comunicação assim. Não vai de abotoadura para não bater na mesa. Com a permissa vênia, eu entendo que a unicidade contratual, e aí você vai se acostumando com aquilo e você vai carregando pensando assim, eu tomei 12 paus no teu caso. Exatamente. Tomei 12 paus em segunda fase. Pô, esse concurso aconteceu tudo, essa tem que ser a minha vez. Pô, e se não for? Então, quando você passa na prova oral... É o alívio. É o alívio. Você fala, ufa. Mas quando você passa na terceira, é a hora que você explode. A comemoração. É a comemoração. Você fala, cara, vai dar, eu vou chegar. Sai aquele resultado, eu ligo pra família toda, é aquele choradeira, todo mundo feliz e tal. Vou fazer a segunda fase no sábado, vou fazer quase comemorando, né? Todo mundo ali em volta. Nossa, você passou, que legal, tal. Fiz a segunda fase da Bahia, tirei 999 na segunda fase da Bahia. Então eu fiz a prova assim, essa prova é minha também. Você sustenta o que você quer, né? Exatamente. Você já tá aí. É juiz, né? Você já tá se achando juiz, tá? Vamos pra nossa quarta fase, penúltima fase, depois é só os títulos que é só classificatório, onde tem a prova oral. Como eu estava te falando, o meu caminhar para a prática jurídica em Porto Alegre, quando eu fui estudar, foi para sustentações orais. A minha prática jurídica não foi de audiência ou de peça, foi de sustentação oral. Então, eu já estava acostumado a ir para frente de 3 desembargadores e sustentar a matéria contrária à súmula. Sim. Então, ir para uma prova oral foi relativamente simples para mim. Sim.
Foquem no relativamente. Relativamente simples, por favor, gente. Tá, gente? Então, que dia que é minha prova oral? 11 de setembro de 2013. Eu brincava, eu era Tá. bem mais gordinho na época, que um grande avião jumbo ia atacar a torre do TRT-15, né? Reflexo lá de 2001, né? 11 de setembro, eu ia lá. 8 horas da manhã, primeira prova, era no dia 10, tu vai, 24 horas antes, você passou por isso, sabe como é que é? Sorteio ao ponto, começa a te preparar, e eu sempre falo, quem não assiste novela não passa em concurso. Por que eu falo isso? Dia 10 de setembro de 2013 foi o dia que a Rita enterrou a Carminha viva na Avenida Brasil. Eu não podia deixar de assistir a Rita e a Carminha brigando na Avenida Brasil. Eu e minha mãe. Minha mãe foi junto nas 24 horas da prova oral. A gente pede uma pizza e fala, mãe, vamos assistir a novela agora, que vai ser uma pausa. Assistir uma novela, depois vai, volta pra estudar. Cara, nas minhas 24 horas, o São Paulo tava jogando uma semifinal, umas quartas de final de Libertadores. E eu dei um jeito de jantar na hora do jogo. Exatamente. Acordo no outro dia, né? Aquele momento de tomar o banho, relaxar, tentar relaxar, vai pra prova, sento lá. Composição da minha banca de prova oral. Presidente da banca, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, que logo em seguida foi presidente da RT15. Segunda membro da banca, doutora Suzana Monreal, infelizmente falecida hoje. Suzana Monreal, que foi desembargadora aqui no TRT15. E pela advocacia, olha que legal a história. Quem me avalia pela prova oral é o doutor Fábio Bueno de Aguiar. Sério, hoje colega? Hoje, colega desembargador. Eu brinquei com ele ontem, que eu conversei com ele ontem, falando, Fábio, você me aprovou na prova oral e com certeza você vai votar a minha promoção para juiz titular aqui no tribunal. E ele feliz, ele comemorando, que ele estava ele e o Lorival junto, a gente lembrando desse momento. Começa a minha prova oral. Gente, por incrível que pareça, a minha prova foi a mais longa do concurso. Foi um concurso de muitas aprovações, você vai lembrar disso. Eu lembro disso. Nós tivemos, acho que... 70, né? 70... Assim, não, na 64, casa dele. Na casa 64 mais precisamente. Então, foi uma prova oral extremamente extensa. Começou numa segunda-feira, a minha foi na quarta-feira, ela durou até a outra terça e o resultado saiu na quarta. Então, 8 horas da manhã estou eu lá, doutor Lorival, doutora Suzana, doutor Fábio Bueno, 1h30 de prova oral. Caramba. Foi a prova mais extensa. O Lorival falou, foi a prova mais extensa. E a referência extensa. normalmente é de 50 a 60 minutos, tá, pessoal? 1h30 de prova oral. E durante essa 1h30, quem dominou as perguntas foi o doutor Lorival. E em um determinado momento, o Lorival olha para mim e fala assim, Marcelo, candidato, deixa eu lhe dizer que eu tô te fazendo bastante perguntas, até mais do que o normal, você já deve... Ele falando, você já deve ter visto nas outras provas que eu vi que você acompanhou aqui, mas eu vou te dizer por quê. E eu ali, né? Claro, por quê, né? Por quê? Não, é porque ele... Quem conhece o doutor Lorival, ele pulou para trás, botou o microfone assim no peito, falou, é que meu filho, que é juiz de direito hoje no Paraná, também se chama Marcel. E aqui, nessa prova que eu tô fazendo contigo, parece que eu tô conversando com ele, que vocês têm até formas de expressar parecido. Nisso me surge 2 pensamentos na cabeça, né? Isso é bom? Isso é bom, isso é ruim, né? Ou é bom porque ele tá se identificando, falando com o filho, ou como todo bom pai, né? Vai ser extremamente rigoroso na forma de cobrar, né? De levar. Depois, num determinado momento, o doutor Lorival pega, antes de perguntar, fala assim, olha, me corrija se eu estiver errado. Eu falei assim, como? Eu? Corrigi-lo? Quem sou eu, né? Claro, excelente, que o senhor está errado, né? Não. E as lembranças da prova oral, né? A doutora Suzana, depois ela fez algumas perguntas e tal, e eu me lembro, e isso soa como música nos ouvidos de quem está sendo avaliado, ela fala assim, eu estou muito satisfeita. O muito, ele ressoa até a hora que sai o resultado. Exato. Até a hora que você espera. Eu estou muito satisfeito e tal. O doutor Fábio foi mais apertante, eu pego no pé dele até hoje. Sai o resultado da prova oral, 9 do Lorival, 9 da Suzana, 7 do Fábio. Eu brinco com ele, até hoje eu brinco, Fábio, você me deu a menor nota da prova oral, Fábio, não dá, tal. E aí, o resultado da prova oral foi um momento, eu falo, não são todos que podem. Desde o início, eu e minha mãe, a gente tinha combinado que quando eu passasse para a prova oral, nós íamos ficar o momento inteiro. A gente ia vir para Campinas, então a gente chegou no sábado, a prova oral começou na segunda-feira, eu assisti todas as provas orais, inclusive a minha, e ia ficar até o dia do resultado. Isso era o decidido que a gente tinha em casa, que a gente ia curtir aquele momento, porque é um momento único na vida da gente. Como tinha essa possibilidade, essa condição de fazer isso, a gente fez isso. E o momento do resultado da prova oral, muitos não conseguem estar presentes, mas quem consegue é um dos momentos muito incríveis. Fantástico. Você está lá no plenário,
Tá a banca do concurso que te avaliou, porque diferente da segunda fase e da terceira fase, que eles Você não não vê. sabem quem você é, eles avaliam apenas um número, lá eles te conhecem, eles sabem quem você foi, então eles estão falando as suas notas, sabendo quem que eles avaliaram. E quando soa, e primeiro vem as notas e depois o nome. A prova oral é assim. Então veio 997, Marcel de Ávila Soares Marques. É um momento incrível. Marcel, você sabe que na minha prova, o Cooper, Dr. Flávio Cooper, aposentado, desembargador, Presidente do foi tribunal. presidente do tribunal, Presidente, quando eu tomei posse, foi ele que me deu posse, foi ele que inclusive. deu posse. Pois bem, ele falou assim, olha, nosso procedimento aqui é falar primeiro as notas e depois o nome da pessoa. Mas eu sei que isso mata as pessoas do coração. Então eu vou pedir, por gentileza, para o cerimonial inverter. Olha só. Vamos falar o nome e as notas das pessoas. Pra já saberem assim. de quem nós estamos falando. né? Exato, para já saber. E assim, a nota que você precisa tirar é uma média de 6, né? Então 6, né? Então, é assim, por mais que você tenha feito uma boa prova, que você confie, no fundo você tá pensando assim, cara, 6 é 10. 6 assim. é 10. 6 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 é Tem uma prova do Rio Clássico, o 6 é 7, né? Exato. Que o 5 é 6, uma coisa assim. Não, nem 5, mas pô, não, 5 é 6 5 é aqui. 6, passou todo mundo. Tá? Passou Todo mundo todo achando que tinha mundo. sido reprovado, todo mundo passou, né? Ai, Não, essa prova do Rio é incrível. Se você não assistiu no YouTube, assista esse assista vídeo. esse Que vídeo. eles dão 5 pra todo mundo. Eles achando que a média era 5. É. Daí no final, todo mundo triste, eles falam, parabéns, todos aprovados. Como assim Alguém aprovados? fala assim, mas viu? A 5. média é 6. Não, mas 5 é 6. Eles quiseram dar a média, gente. Então, cara, que bacana. É uma Que história- bacana. Eu tenho uma. Olha, eu tomei posse no dia 10 de outubro de 2013. Eu não tenho problema nenhum em afirmar que é um dos dias mais felizes da minha vida. Da história da minha vida, Da até história hoje. É o dia da minha posse. Estava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. A Luciana Ranaldi veio para a posse, Sim. foi a minha convidada para a posse. E eu me lembro de ser chamado, ouvir o meu nome, eu me levanto. Eu vou até o desembargador Cooper, que está ali para nos receber com um sorriso. Humano, como sempre foi. Essa história que você conta mostra Uhum. o ser humano incrível que o Cooper é. É. Me dá a posse, eu pego a caneta, eu assino o termo de posse. Lucas, quando eu largo a caneta, eu sou muito chorão. Eu chorava copiosamente. Cara, eu chorei Eu demais. volto pro meu lugar chorando, vem a minha família me abraçar. E no dia seguinte, eu tive uma grande história, uma grande vantagem, um grande privilégio na minha história, que o diretor da escola regional, da nossa EJUD aqui, Escola Judicial TRT 15, era o desembargador Samuel Hugo Lima. Sim. E no dia seguinte a gente abre, às 8 horas da manhã nós tomamos posse na quinta-feira, na sexta-feira teve aula na EJUD, ele abre e eu tô sentado, eu sempre fui da turma do fundo, tô sentado lá no fundão, claro, ele aponta, né, você. Quem? Não, Aí você olha pra trás. assim, né? aquela- Você, Marcel, você. Eu assim, tudo bem e tal, né? A gente não sabe como se portar nesse momento. Uhum. Fala, Marcel, eu quero te dizer uma coisa. Samuel, carequinha, com aquele sorriso sempre acolhedor e tal. Foi tão lindo ver a tua família e você chorando gostosamente. Eu lembro até hoje o termo, chorando gostosamente naquele momento, que contaminou o auditório e a energia que saiu dali foi a melhor possível. Que bacana. Então, isso marca, e aí a gente vai entrar em alguns aspectos interessantes da carreira, né? Isso marca um acolhimento extremamente necessário para o que eu vinha viver a partir dali. Então, exatamente esse é o ponto interessante disso tudo também. Hoje você é casado com o João. 10 anos já. 10 anos. Começamos a namorar antes de eu passar no concurso. Hein? Começaram a namorar antes de passar no concurso. E como é que foi pra você uma carreira que ela é tradicional, como eu já ouvi em alguns congressos, nós somos dotados de uma função, somos herdeiros de uma função milenar, que é o poder-dever de julgar seus semelhantes. Membros de poder, né? Exato. E que, assim, século XXI, você começa um relacionamento. Como é que foi para você, concurseiro, conhecendo o João na época? Conta aí. Vamos lá. Eu acho que isso vem, tem que ter momentos pré-concurso público, aprovação, posse, momentos pós-concurso público. Primeiro, eu tenho que falar publicamente que eu sou um grande privilegiado. No sentido lato da palavra.
Tá. Porque eu tenho pais muito à frente ao tempo deles. Tá. Mas muito à frente ao tempo deles. Com 22 anos, eu tive a primeira conversa com a minha família sobre o assunto, com quem eu pude conversar abertamente, inicialmente com minha mãe e segundo com meu pai. E aí eu digo o vínculo que eu tenho com meu pai, inclusive por ele ter sido concursado, por ele ter passado essa questão do concurso público e até pela forma como ele acolhe toda essa situação. Tá. Porque, para teres ideia, eu contei primeiro para minha mãe e a minha mãe, como toda mãe, ficou extremamente impactada. Aquilo a chocou e ela chegou e ela falou uma frase muito marcante, que ela falou assim: eu acho que você não deve contar nem para tua mãe, nem pro teu pai, nem para tua irmã, porque ele já tem problemas demais na vida. Essa foi a frase. Quando eu contei para minha mãe, ela me fala isso. É difícil, né? E daí eu tive que tomar a força e a frente daquele momento. Falei: mãe, eu acho que você tá errada. Eu acho que eles têm que saber, porque eu não tô pedindo solução de nada, porque não é um problema. Eu estou informando de uma situação para caso alguém, algum dia, lhe questionar sobre alguma coisa, a senhora dizer que dentro da sua casa a senhora sabe o que acontece. Exato. E assim como a senhora, meu pai e minha irmã também tem que ter essa abertura de resposta. Nesse mesmo momento eu pego o telefone, eu ligo pro meu pai no trabalho e falo: pai, preciso que tu venha para casa que eu tenho que conversar contigo. Sim. É só um negocinho aqui. Ele chega em casa, olha só, Lucas, que incrível. Eu preciso contar esse pré pra gente poder chegar aonde eu chego e a forma como eu lidei com isso na magistratura. Ele chega em casa em 5 minutos, ele entra em casa, eu tô esperando ele na sala de TV de casa e eu olho pra ele e pergunto: pai, tu acha que eu tenho alguma coisa pra te contar? Ao que ele fala: eu acho que sim. Eu acho que sim. E se eu já te admirava antes, palavras do meu pai, eu te admiro muito mais agora pela coragem que tu tá tendo de vir conversar comigo e o quanto eu fui covarde de não te procurar. De não te perguntar. Enfim, mas tudo foi como foi, né? Sabe Precisava... aquele peso nas costas que Sim. tu carrega, que eu carreguei por alguns anos, né? Porque Não, sim. Da da descoberta da descoberta da sexualidade. sexualidade e tal. Por alguns anos, aquele peso, ele retirou todo aquele peso das minhas costas, assumiu o peso pra ele, porque ele quis tirar aquele peso e assumir pra si, e me deu total liberdade de eu poder ser quem eu sempre fui, da forma como eu sempre fui. E ele complementa falando: olha, me incomoda muito passar pela tua cabeça, acreditar que alguma coisa pudesse mudar em virtude disso. Sim. Sabe? Com quem tu te relaciona, com quem tu não te relaciona, eu quero que tu seja feliz. Não é problema demais, né? E eu conheço a tua personalidade. Pela tua personalidade, tu nunca aceitaria viver uma farsa, viver escondido de alguma coisa. E isso seria infelicidade. E não é isso que eu quero. E da tua mãe cuido eu. Da tua mãe cuido eu. Olha que bacana, né? Engraçado, né? Que você traça uma estratégia e no fundo... E ela te desarma por completo, e a vida te mostra que vida é viver, e tu leva isso. E a maior prova de amor da minha mãe, eu digo isso, foi em outubro, Lucas, que eu contei. Eu estava terminando minha monografia na faculdade. A maior prova de amor é que em dezembro ela se inscreve no vestibular para Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria e passa em primeiro lugar. Sério mesmo. O pessoal gosta de estudar na tua casa, né? Ela não estava querendo fazer psicologia, ela queria entender o que estava acontecendo com o filho dela, na vida dela. Ela nem terminou o curso. Tá. E a partir dali, a vida fluiu. Eu tive um outro namorado que eles não chegaram a conhecer. O João Paulo, eu vi que a coisa ia ficar mais séria. Eu conheci o João Paulo fazendo prova na Bahia, primeira fase da Bahia. Ah, ele tava lá? Assim, ele é de Salvador, né? Eu fiz essa primeira fase e só pra fazer um recorte aqui, tá? A gente fala muito sobre o quanto o concurso é fila. Vocês repararam que todos os casos que o Marcel contava que tava indo pra segunda fase, eu tava reprovando na primeira. Exatamente. Então eu precisava que esses caras saíssem da frente, entendeu? E é isso mesmo. E aprovem de uma vez, vamos passando. A galera falou: meu, vai passando porque eles vão saindo e quem tá com constância vai tendo oportunidade. Daí o João tava na primeira lá também. Não. Ele morava em Salvador, eu tava em Alphaville, ele morava na outro lado da rodovia. Como é que a gente se conhece? Tinder. Sério mesmo? Sério. Começando o Tinder. Na verdade não é Tinder, é Grindr, que é específico do público gay. Grindr, acesso, tal. Eu tava fazendo a primeira fase. Vamos sair pra jantar? Eu passo, pego o carro da minha amiga, a gente vai no Outback e tal, e ali a gente começa, depois ele vai me visitar em Porto Alegre e a gente engata o namoro. Inclusive, eu faço aquela segunda fase que eu tirei 9,999 lá em Salvador, faço a sentença, e na segunda-feira nós fomos para o Morro de São Paulo, porque eu tava comemorando a prova oral. Lógico, calma. Eu vou ter que mergulhar 2 meses aqui, então antes disso... Exatamente, tal. Então, vou para a prova oral, tomo posse e tenho esse acolhimento do Samuel. E aí eu digo a diferença que é de como eu consegui enxergar aquilo ali. Cheguei no primeiro dia e falei tudo? Não. Medo. Tá. Medo.
sensação de querer saber, sentir onde você está entrando para conseguir entender o quão transparente você pode ser naquele momento. Então, Sim. por um tempo, fiquei na minha, não falei nada, isso não foi alvo de assunto no tribunal e tal, mas também não ficava me reprimindo de nada, vivia a minha vida tranquilamente. Chega um dia que isso começa a incomodar. Putz, até onde eu vou poder... São 2 anos de vitaliciamento, né, gente? Então, com um namoro engatado, não dá pra ficar escondendo isso por muito tempo. Não, Nem até porque porquê. tem festa associativa, Exatamente. tem evento João Paulo do foi a tribunal. Brasília, na Inamate, o pessoal do concurso já conheceu, tal. Isso tudo eu fiz questão de deixar um pouco claro. Eu tive uma juíza que me acompanhou no meu período de vitaliciamento, que se chama Renata Calil. E chega um momento em que eu mando um WhatsApp para Renata, Renata, preciso falar contigo. Ligo para ela e começo a conversar com ela. Falou assim, Marcelo, eu já entendi, desde o primeiro dia eu já tinha entendido a situação. E eu acho que você tem que entender que o tribunal não tá nem aí com quem tu vai te relacionar, como tu vai te relacionar. Ele tá preocupado que tu mantenha as tuas sentenças em dia, as tuas audiências em dia, que tu mantenha isso de forma como o tribunal quer. Dito e feito, foi assim que eu fiz. E a partir desse momento, para evitar, Lucas, e é uma realidade de quem vive isso, sabe do que eu tô falando, para evitar que haja burburinho, conversinha de corredor, conversinha de qualquer coisa, tu conta o que é. Melhor do que a pessoa ter dúvida se é ou não é, a pessoa já saber, A partir do momento que o que eu vou dizer? Pronto. Pronto. Acabou Gente, a conversa. Eu quis trazer o Marcel aqui por uma questão que eu passei tanto na universidade quanto agora no concurso público, que alguns alunos chegarem para mim e falam assim, professor, eu sou gay. E aí? O que eu faço? Eu falo, eu não falo, como que eu devo me portar, como que vai ser, como... E assim, para mim, dar uma opinião, dar uma resposta certa ou errada, ela é confortável. Sim. Ela é confortável, porque não é... O lugar de fala é um pouco reduzido. Né? Exato, meu lugar de fala é um pouco reduzido e outra, qualquer problema vai ser da pessoa, não vai ser meu. Uhum. E eu olhei para Alice um dia falando sobre isso, e ela também foi indagada sobre isso. Eu falei, nós temos que conversar com alguém que possa contar como foi. Uhum. Como foi? Porque eu não posso dar uma resposta, ó. Vai, conta na primeira festa, na primeira ocasião, ou não, espera, ou não, medo, que bobagem. Não, cara, você mesmo falou, eu senti medo. Claro. Eu senti medo. Então, eu quis trazer o Marcel aqui para contar essa história, porque eu preciso aprender, e se eu hoje tenho a oportunidade de dividir o meu espaço com alguém que vai trazer uma história, que vai te ajudar ali na sua preparação e na forma como você vai gerir a sua vida. Exatamente. Porque o concurso não resume sua vida. É uma parte, exatamente. Uma parte. É por isso que eu trouxe o Marcel. Então, e aí? Lucas, eu acho que é uma análise de time das coisas. A pessoa tem que ter uma análise do tempo das coisas acontecendo e para as coisas se consolidarem e organizarem. Entendeu? Mas a decisão estava tomada. Assim, olha, eu vou contar, a questão é só... organizar o time disso. Entendeu? Exato. Até para evitar o burburinho, evitar a conversinha de corredor, seja entre colegas, seja entre servidores, seja entre advogados. Ou tu acha que nenhum advogado algum dia olhou a minha sentença e falou, que viado, olha o que ele decidiu. Tá. É óbvio. É óbvio. Entende? Aquela bicha maluca, aquela bicha louca decidiu desse forma, é óbvio. Só que a grande vantagem é eu poder olhar para ele, né, doutor, eu sou. Pronto. Pode, tu acha que tá me ofendendo, tá me xingando? O problema é teu, não é meu mais. Entende? Agora o problema é teu, aí que tá, é transferência de problema, o problema é teu e não é meu. Sim. E aí, hoje eu completo, 10 de outubro do ano que vem, eu completo 10 anos de magistratura. Né? Então, já 8 anos já vitaliciado. E, recentemente, eu fui eleito entre os pares, você participou dessa eleição, inclusive, como membro do conselho da escola regional, né? Da escola da EJUD, da nossa EJUD. Isso há 2 anos atrás, que o nosso mandato vence agora em dezembro, dia 6 de dezembro. Eu sou eleito com uma votação expressiva, então os colegas substitutos, que são quem podia votar em mim, me traz uma votação expressiva, e automaticamente o tribunal elege para a diretoria da escola o João Batista, membro do 5º pelo MP. Sim. Que é o atual diretor da nossa escola. E na nossa primeira reunião, o João Batista fala, Marcel, eu quero abrir o ano da escola no ano que vem com uma palestra do senador Fabiano Contarato para falar exatamente sobre esse tema. E quem tem que tomar conta disso é você. Exato. Porque você tem o lugar de fala.
E aí eu crio uma relação com o Fabiano Contarato, que é um senador da República, Uhum. o primeiro senador da República declaradamente homossexual, com família, casado, com filhos, que inclusive sofreu aquele ataque na época da Sim. pandemia, que se portou, se defendeu de forma muito certa e tal. E nessa primeira aula, eu e o Fabiano trocando essa ideia, a gente comenta, Marcel, a gente tem que ter voz, não basta ter lugar de fala, a gente tem que falar. Uhum. Porque uma coisa é o Marcel, que é membro de poder, é o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, é a Fátima Bezerra, que é governadora do Rio Grande do Norte, é o Herman Benjamin, que é ministro do STJ. Sabe? Nós Ah, é? temos lugar de fala Uhum. sobre isso e temos poder de fala, que são coisas diferentes. Outra coisa é aquele menino que está lá no meio da comunidade, tentando se entender e não sabendo onde ele pode chegar. Sim. E eu quero poder dizer para ele que sim, ele pode chegar onde Então, ele quiser. não é só lugar e poder, mas também falar, né? Exatamente. Efetivamente. Vira Efetivamente público aqui E falar. e falar. Então, isso é muito importante. Isso é algo recente na minha vida. É algo recente que eu estou entendendo e transformando isso. E conversar com colegas desembargadores, com colegas juízes. Mostrar. Eu entendo que não conheçam, entende? Sim. Eu entendo que não entendam aquela situação. Então, eu estou ali para tentar conversar, tentar explicar, tentar mostrar que existe o Marcel. Porque um dos problemas dessa questão da homossexualidade é isso. Porque às vezes tu deixa de ser o juiz, o cara que estudou um monte, que se preparou para se tornar a bichinha. Uhum. Pra te resumir, A sexualidade. é sexualidade. Que é ridículo. Exato. Que é ridículo. O que é ridículo. E assim, o fato deles não conhecerem é o que você mencionou. Não conhecer, tudo bem. Agora, fechar os olhos e deliberadamente não conhecer. E aí eu preciso fazer uma fala muito interessante. E, por favor, independente de qualquer ideologia política, eu não posso aceitar um membro de poder, exercendo a titularidade do cargo mais importante da República, falar publicamente que nunca teria um filho gay, porque a partir do momento em que ele visse qualquer traço gay, ele ia dar uma surra no filho. Sim. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso que é. Uhum. Porque isso, pro meu pai, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sim. Agora, para aquele cara que tá lá no membro da comunidade, lá no Uhum. meio da comunidade, tomando cerveja com os amigos, Alguém tá tomando essa porrada. alguém tá tomando essa porrada. Alguém tá tomando essa porrada. E alguém pode estar morrendo com essa porrada. Sabe? Então, isso tem que ser falado. De novo, independente de qualquer ideologia política, mas não pode, nós não podemos aceitar esse tipo de fala. Porque alguém vai ouvir, alguém vai levar aquilo como verdade e alguém vai bater em alguém por causa daquilo. Sim. Sabe? Então, isso tem que ser falado, tem que ser defendido. E nós vivemos um mundo melhor. Nós Sim. vivemos um mundo melhor, perto do que já se viveu, entende? Mas muito se perdeu e nós temos que reconquistar. Agora, você falou que isso é uma coisa nova na sua vida. Uhum. Nova no sentido de usar o seu espaço para falar disso. Isso. Perfeito. Usar o meu espaço, me sentir forte. E isso é uma construção também, Lucas. Me sentir forte o suficiente para falar. Para Para falar. começar a falar, para começar a conversar, para começar a divulgar. Quem acompanha minhas redes sociais vê, eu tenho uma família, eu, João Paulo e o Tião, por enquanto, que é o Sim. nosso cachorro, o nosso Schnauzer. Então, em todas as festas da Mata, nós tivemos agora recentemente a festa de 35 anos da Mata, da nossa associação, estava eu e o João Paulo, recebidos por todos os desembargadores, todos os colegas. Então, isso está começando a acontecer. E logo após, em seguida, eu vejo outros colegas vivendo isso também. Tem 3 ou 4 casais de colegas que estão se sentindo à vontade Uhum. de conviver entre colegas com essa situação. Porque uma coisa que acontecia também eram muitos que o pessoal sabia, mas daí não se sentia à vontade para ir numa festa. Exatamente para não confundir a figura jurídica com a sexualidade, o que é uma coisa que não pode. Agora, como a gente fala muito aqui pro público do concurso público, Uhum. você vivendo essa transição assim entre falar e não falar naquele momento, porque o concurseiro ele vive num estado de nervos, ao mesmo tempo que você está construindo uma trilha para chegar numa carreira que pode te Uhum. abrir muitas portas, que é o seu sonho. Você sente toda a pressão da caminhada, você tem medo de falhar, você tem medo de Ser julgado. ser julgado, você tem todo... E aquela história, o concurso ele também tem uma coisa ingrata, que diferente da iniciativa privada, que à medida que você vai plantando, você vai colhendo, e a coisa vai se retroalimentando. Planta. Vai dar uma hora você colher, e aí começa a colher de uma E vez. nunca sabe que hora que é, né? E nunca sabe que horas que é e tal. Às vezes você precisa que uns caras saiam da frente, da Passa fila. Passa uma vez. Exato e tal. Legal.
se você tivesse hoje aqui conversando com um Marcel, Uhum. com 23, 24 anos de idade, com essa questão da sexualidade e entrando numa carreira tradicional, Uhum. que conselho que você daria? Vamos lá. É muito legal você fazer isso. Porque logo que eu passei no concurso, tomei posse e tal, eu comecei, assim como você fez, a gente começa a preparar, querer que outras pessoas passem e a gente quer Lógico. ajudar. Você quer É jogar a claro. corda? Vem. Como eu queria, na época que eu estava me preparando para o concurso, ter me deparado com o Lucas, com o Marcel para conversar, e eu não tinha isso, então a gente começa a oferecer isso. Uhum. E nós preparamos, eu tinha mais 2 colegas, a gente começou a preparar o pessoal para a prova oral. E tem uma prova oral do Rio de Janeiro muito interessante, em que um dos candidatos era casado, declaradamente casado com Tá. outro rapaz. E eu falei, eu preciso treiná-lo para essa situação. Ele está fazendo prova no Rio de Janeiro. Então a gente fazia a nossa banca simulada, quem já participou de prova de preparação para a prova oral é isso. Banca simulada, estava eu e mais os outros 2 colegas preparando a banca, ele estava lá sentado. E eu, propositadamente, pergunto, não, e a sua esposa está preparada para vir para o Rio de Janeiro, se precisar? Você jogou de propósito. Sim, falou, vamos lá, vamos ver se ele vai corrigir Exatamente, ou se vamos ele ver o vai que se que ele vai esconder fazer. atrás do esposa. Exatamente. Porque ele- Ao que ele, na postura mais altiva, fala, não, ele vem comigo. Pronto, Foi essa a resposta que ele deu. curto. E eu, que não sabia o que vinha de resposta, baixo as minhas orelhas e falo, pronto. Ele tá preparado. Acaba o assunto. Lembra aquilo Boa, que eu estava ele falando até agora há pouco? Aham. Ponto. Acaba o assunto. Então hoje, claro que não é fácil, gente. Eu não tenho essa resposta que você me perguntou. Eu não tenho essa resposta. Se hoje eu diria, fale de cara ou não fale de cara. Depende muito da personalidade. Porque quem tem personalidade forte, é mais fácil falar, tocar no assunto, Você comentar. prefere assumir o ônus de ter falado. Exatamente. Agora, nem todo mundo tem a mesma personalidade. Então, respeite a si. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Respeite a si. Se você achar que você deve falar, se você for questionado na prova oral e você deve falar, fale. Se você achar que não tem que falar, não fale. Não fale. Tome a sua própria decisão. Você que tem que escolher o time disso. Não é o Marcel que vai te dizer, não é o desembargador que está te avaliando que vai te dizer. Nesse caso, o candidato estava preparado para isso e ali ele encerrou o assunto. Então, se você estivesse de frente pro Marcel hoje, você falaria assim, sinta. Exatamente. Sinta e decida. Sinta e decida. Siga Sem medo, porque clichê, essa história. gente. Siga o teu coração. Siga o teu coração. Clichê demais, mas é isso, sabe? Uma coisa que eu gosto de bater aqui, às vezes as pessoas falam assim, olha, eu não tenho o perfil de ser juiz. E essa história de perfil é uma coisa que me incomoda um pouco. E eu digo, que o motivo pelo qual me incomoda é porque eu entendo que, enquanto membros de poder, o poder ele precisa ser plural e democrático. E diverso. E diverso. Boa. E aí, nesse contexto, eu falo que não existem 5 ramos de magistratura. Estadual, federal, tal. Existem 20 mil cargos. Existem 20 mil magistraturas. A forma como você encara, por exemplo, um processo de um assédio. Um assédio envolvendo essa questão é diferente da minha. A forma como eu encaro, eu que passei por dificuldade financeira, o caso, às vezes, do empresário que quebrou e tá ali tentando um acordo. Cada um tem a sua forma e traz a sua vida e a sua verdade para a magistratura. Então, e é por isso que é tão importante, né? E é por isso que é tão importante. Por que sentença é sentir, né? Exato. Então, se você hoje tem interesse, tem vontade de prestar concurso, acha que não se encaixa, aspas, no perfil, o recado que eu costumo dar é, venha. A gente precisa disso para construir. Vou entrar na tua fala. Eu fiz terapia durante a prova, porque chegou um momento em que eu achava que não ia passar, então a terapia me salvou muito nisso, em virtude de ansiedade e tal. E eu falava muito pra minha terapeuta, gente, eu gosto de entrar no meu carro, ouvir música alto, com vidro aberto, sabe, ouvir as minhas músicas, eu gosto de... Até a nossa SMAT, na verdade, vai fazer uma SMAT debate, ser juiz e ser feliz, entende? A importância disso, né, de como lidar com isso. E olha só o que a gente viveu agora, essa semana, eu estive em Brasília, numa viagem e tal, e a gente tinha umas vans de deslocamento de colegas, em que todos os colegas iam naquela van. Eu entro na van lá na frente, tá todo mundo pós-almoço, a gente ia pro TST, fazer um debate e tal. Nossa. Todo mundo meio cabisbaixo ali dentro. Eu olho pro motorista, eu peço, me dá o acesso ao Bluetooth aqui da van. Eu conecto o meu celular no Bluetooth, eu boto no volume máximo e boto share tocando. Já grudo share ali. Sim. Eu vejo que no primeiro momento as pessoas, que isso?
acontecendo. No segundo momento, A opa, vida. vamos lá! Entendeu? A vida! A vida. A Vamos. vida. Daí, quando a gente sai da van, depois tocou o Survive, não pode perder a oportunidade de lógico. dar uma divertida junto. As pessoas saíram da van, a gente chegou no TST, todas sorrindo, falando, nossa, eu preciso ir em todas as festas da Matra 15, é assim, a gente tem que viver isso. Podia ter sido esses mesmos, foram 7 minutos de transporte, todo mundo ali, esperando. Esperando. Uma música que tu põe no som já faz a Que diferença. muito. E você não pode calar quem você é, né? Não pode. Não. E mais, não só eu. Todo mundo ali queria ouvir música, estava feliz de ouvir música, queria fazer aquilo ali. Mas é o que você falou. Não tenha dúvidas de que qualquer personalidade pode se travestir de magistratura. Sim. Sabe? Organize isso. Só Organize isso. Organize. Venha. Vou usar a tua palavra. Venha. Pessoal, senhoras e senhores, olha, Foi bom. foi muito bom. Eu adorei conversar com você, Marcelo. Bater esse papo, contar essa história, que pra mim é inédita. Sim. Sim, eu sei de recortes. Sim. Recortes ali. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter aceitado o convite. Marcelo, deixa os seus contatos, por Vamos favor. lá, gente. Hoje em dia é rede social, né? Então, vocês vão me encontrar em dois locais nas redes sociais, no Instagram principalmente. @Prof. Marcel Marques, é fácil, é meu perfil. Eu tenho um único perfil, gente, eu não tenho perfil profissional, perfil pessoal, porque hoje em dia isso não existe. Não, e você é uma pessoa só. É uma pessoa só, exatamente. Não existe o Marcel juiz, o Marcel professor, o Marcel... A gente acabou de falar. Não cale quem você é, mas olha, meu perfil profissional é esse, né? Não, existe o perfil do Prof. Marcel Marques e eu tenho o perfil da minha instituição, com quem eu trabalho diretamente, que é a Lawclass, que é @Lawclass, bem como se pronuncia, LAWCLASS, _. No Instagram você me acha lá, fácil, vem junto, direct, tudo. A rede social é isso, né? Então, estou à disposição pelos perfis das redes sociais. Pessoal, e nós estamos aqui no Gol Posse, @Lucas Falaschi, e a minha queridíssima Alice, que não está aqui, @Alice_A_Leite. Marcel, mais uma vez, muito obrigado de coração por esse momento. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu acho que quanto mais a gente falar no assunto, e eu falo que o concurso público, e para encerrar aí, além de você ter a preparação de estudar, de ler, de repente montar teu grupo de estudo, tem que ter terapia coletiva. Tem. E terapia coletiva é cada um contar a sua história, ouvir um pouco da história do outro, se identificar, ver que todo mundo tem suas dores, suas angústias e suas alegrias. Suas alegrias. E o nosso objetivo é 10 de outubro de 2013, Exato. chorar gostosamente no dia da posse. Faz parte. Pessoal, obrigado.